Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal. Vamos chegando, entrando nessa nave maravilhosa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série das 20 ondas encantadas, né? As lives que eu tô fazendo sobre cada uma das ondas encantadas. E só para deixar claro, talvez vocês estejam sentindo algo diferente, é porque essa live aqui, na verdade, ela tá sendo gravada, né? Eu tô gravando antes, mas eu estou transmitindo só agora, para que vocês possam ter esse conteúdo, porque é aquilo que eu disse, né? Eu quero fazer as lives das ondas encantadas enquanto a gente está vivendo elas, porque você pode ter o conteúdo sobre essa onda e poder viver na prática, na experiência. Então, como eu tô aí firme no propósito, como eu não vou conseguir, né, gravar e transmitir essa live ao vivo, então eu tô gravando antes para vocês poderem ter acesso. Mas o que é importante é todo o conteúdo que eu vou passar aqui da onda encantada da semente amarela, a 12ª onda encantada do Tzolk'in. Então, dentro do castelo azul tem a onda da serpente, depois a onda do espelho, a onda do macaco e por último a onda da semente, que é o Kim 144, né, a semente magnética amarela. Esse número tão forte, né, 144 mil guerreiros do arco-íris, né, o 144 tem um número muito forte, muito potente. E essa onda encantada também é potente, porque ela tem 10 portais de ativação galáctico. Mas a gente já vai entrar nas explicações. Então, antes da gente já dar início a todo esse conteúdo, a todas essas informações, eu quero que vocês possam aqui dar esse like, porque quando você dá o like, você ajuda. Na verdade, o YouTube, né? Ele vai distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Então, já deixa o seu like, se inscreve tanto no YouTube quanto no Instagram, porque no Instagram você consegue me acompanhar mais diariamente, esse contato mais próximo. Aqui no YouTube sempre tem live, conteúdos que vocês podem estar se aprofundando cada vez mais. Então, aproveita também para entrar no canal do Telegram. Lá a gente posta as informações diárias do Kim do dia, as informações diárias, e é bom e é importante, né? É bom para você poder estar sempre sincronizada com as informações, né, que a gente vai recebendo diariamente. E compartilha essa live com todo mundo para que todos possam acessar essa informação. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar essa transmissão aqui da onda encantada da semente, essa onda super potente. E é aquela coisa, né? Eu já fiz a live da onda da serpente. E a onda da serpente, ela tem também 10 portais de ativação galácticos. E a gente pode sentir a força dessa onda encantada, né? No caso aqui, a serpente, ela tem 10 portais de ativação galáctica, essa onda encantada. A gente passou pela onda do espelho, depois a do macaco, e agora a gente está entrando aqui na onda encantada da semente, o Kim 144. Então, a gente vai passar por tudo isso daqui e novamente tem aqui os 10 portais de ativação galácticos, ok? Então, muito importante da gente saber que os portais de ativação galácticos é como se, por exemplo, tivesse vários portais, né? A gente tem vários portais e no dia de portal de ativação galáctico, esses portais que estão em dimensões ou alinhamentos diferentes, eles se unem em um só alinhamento. Então tudo é muito intenso, muito forte, muito rápido, e é aquilo que eu sempre digo, não é uma característica boa ou ruim. Depende da sua escolha, da sua frequência que você vai determinar se isso vai ser bom ou ruim. É uma intensidade, é uma expansão, é um movimento mais intenso que a gente vive num portal de ativação galáctico. Então, é toda essa intensidade que você pode utilizar ao seu favor, dependendo das escolhas e da atitude que você tem. É lógico que, independente de ser um dia de portal de ativação galáctica ou não, a gente precisa estar alinhado, sincronizado com a nossa verdade, né? Sempre conectado com o amor, porque de qualquer forma nós somos seres ressonantes, então a gente ressoa essas energias para onde a gente for, tá? Então, 10 portais seguidos, então presença total, conexão total com aquilo que você quer. Ainda mais que essa é a onda da semente. A semente, ela representa o quê? Essa energia de expandir, de crescer, de florescer, de germinar. Então, tudo que você fala, tudo que você pensa, suas intenções, suas manifestações, são energias que você está plantando e depositando no universo, e num dia de portal de ativação galáctico isso se torna mais intenso. Então, por isso que essa é uma onda encantada muito importante para a gente manter o foco. Então, já começando aqui nos ensinamentos dessa onda,
O Kim 144, semente magnética amarela, o início dessa onda encantada. Então, o propósito dessa onda é que todos nós possamos olhar para os nossos potenciais para começar a crescer, germinar. Então, vamos supor que a gente tem uma sementinha aqui na nossa mão. Essa sementinha, ela tem todo o potencial que a gente precisa para crescer, para germinar, para dar frutos, flores, enfim. A semente, ela tem todo o potencial. Mas imagina uma semente que você coloca ali embaixo da terra e ela tem esse tipo de pensamento. Ai, como aqui tá quentinho, como aqui tá confortável, como aqui tá escurinho, né? Eu tô gostando daqui. Olha quanto potencial desperdiçado, olha quanta experiência essa semente deixou de passar, de poder experienciar por conta de uma zona de conforto que na verdade nem é confortável porque nos impede de desenvolver e crescer. Então, muitas das vezes nós nos colocamos nesse lugar de eu acho que eu não quero sair daqui da zona de conforto. Então perceba, você é uma semente cheia de potenciais para crescer, para germinar. Então por que você não está movimentando esses potenciais? E aí nos leva o quê? Para as crenças limitantes. Porque a primeira coisa que uma semente precisa fazer é romper a casca. E romper a casca é você se esforçar para romper essa barreira, essa estrutura que limita o teu crescimento. Então, é isso que a gente também tem que olhar para essa onda. Quais são as crenças limitantes que me impedem de germinar, crescer, germinar e realmente desenvolver todos os meus potenciais? Então, essa é a primeira coisa. Porque eu procrastino, porque eu deixo para depois aquilo que eu preciso fazer hoje. E aí, quando você rompe essa casca, porque eu gosto de dizer assim, né? Que o universo ele precisa ter a confirmação que você quer alguma coisa da sua vida. Ah, eu quero chegar naquele nível, eu quero chegar naquele objetivo, naquela meta. Beleza, você tem esse potencial, você tem essa intenção. E todos nós temos a capacidade de realizar os nossos sonhos. Então, a primeira coisa que o universo precisa é que você dê o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, é literalmente esse romper da casca. Você não precisa fazer 1000 coisas em uma semana para atingir sua meta. Não. Dá o primeiro passo, porque o primeiro passo é essa quebra de barreira que você cria. E ali, automaticamente, as coisas vão crescendo. A primeira coisa que uma semente precisa fazer é romper a casca. Quando ela faz isso, o processo natural de florescimento começa a acontecer. Então, confia na natureza, dá o primeiro passo, reconheça os seus potenciais e aquilo que impede de você manifestar esses potenciais. Mas, quando você começa a crescer, tem que tomar cuidado com o quê? Com a ansiedade. Porque vamos supor que você planta ali a sementinha. Não é de um dia para o outro que ela vai virar uma árvore enorme. Ela vai ter todo um processo de florescer, de crescer, de germinar. Então você também tem que ter paciência com o seu processo de florescimento. Tem plantas, por exemplo, o bambu. Já que a gente está falando de planta, pelo menos eu vou falar algo que eu conheço. O bambu, ele cresce extremamente rápido. Você planta ali, ele cresce muito rápido, eucalipto, essas coisas. Mas tem árvores que vão demorar mais para crescer. Cada árvore tem o seu processo de crescimento, ou seja, cada pessoa tem o seu processo de crescimento. Por isso que nessa onda encantada é importante você focar em você mesmo, nos seus potenciais, no seu processo, porque não tem ninguém que é mais rápido ou mais devagar, não existe isso. Tem o processo de cada um, o tempo natural de cada um. O tempo artificial nos coloca dentro de um relógio artificial de que você tem que fazer em um certo período, porque senão, se você não fizer nesse certo período, você é insuficiente, você não consegue realizar as coisas, não tem potencial. Então vamos quebrar já nessa onda encantada da semente essa crença que nos limita a achar que nós não temos o potencial para poder crescer, para poder germinar todos os nossos potenciais. Então, é uma onda muito linda de você florescer. É o processo de desabrochar, de germinar, de crescer nos seus potenciais. Por isso que essa onda, ela tem as 3 palavras-chave, né? A semente, que é o focalizar, a percepção e o florescimento. Então, por isso que o foco é extremamente importante, você focar. Então, por exemplo, minha meta é tal. Então, foca em uma meta, não foca em várias coisas ao mesmo tempo. Foca em você mesma, foca em desenvolver os seus potenciais. É importante abrir essa percepção, não só para olhar para si, mas para o todo. E aquela questão, tudo é uma questão de perspectiva, absolutamente tudo. Se olha para um copo de água, ó, tem um copo de água aqui. Vamos supor que ele está na metade. Você pode olhar esse copo como metade cheio ou metade vazio.
Depende da sua perspectiva. Quando você não percebe algo, aquilo nem se passa pela sua cabeça. Quando você não percebe alguma coisa que está à sua volta, você não cria um medo. Vamos supor que você tem medo de aranha. Se você não está vendo a aranha e ela está do seu lado, você não está vendo ela. Então você não está com medo. Por mais que ela esteja ali fisicamente do seu lado. Mas se você olha, você começa o quê? A gerar muito medo, muita preocupação, porque a aranha vai picar. Tudo é uma questão daquilo que você vê. Se você não enxerga, o seu coração não vai se manifestar. Tem até aquela frase, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acredito mais ou menos, porque às vezes a gente não vê, mas a gente sente. O coração, ele tem toda a nossa verdade, né? A gente sempre tem que trazer uma questão de perspectiva. Às vezes algo tá certo, mas em outra perspectiva pode estar equivocado. Então é uma onda para você também analisar a lente que você tem em relação ao mundo, às pessoas e a você mesmo, principalmente. Como eu vejo o mundo? Quais são as minhas perspectivas? Porque as suas perspectivas moldam a sua realidade. Então, uma floresta acontece quando você planta a primeira semente. A primeira semente que cresce, vira uma árvore, gera muitas outras sementes. Então, saiba do potencial das coisas e o processo e a paciência de manter a consistência. Mantenha a consistência, o passo a passo, que tudo vai dar certo, que tudo vai crescer, germinar, melhorar. Então é uma onda muito linda para crescer, para expandir, é uma onda de expansão, entende? Então eu vejo que no final do Castelo Azul, que é o Castelo da Transformação, a última onda é o quê? Você expandir para os seus potenciais, porque é um castelo de você se transformar. Então a gente tem toda uma caminhada de transformação, de maturação, para você ter a capacidade de crescer. Então saiba que todas as suas palavras, seus pensamentos, as relações que você tem, as coisas que você faz, são sementes vivas que você joga na terra, no seu jardim interior, e isso sem dúvida se manifesta na sua realidade. Então, consciência. A semente fala sobre o despertar da consciência. Muitas pessoas despertam para novas percepções nessa onda encantada, porque é uma onda de você perceber as coisas de uma maneira diferente, despertar e expandir a sua consciência. O lado desequilibrado da semente é a falta de foco. Toma cuidado para não desfocar. Toma cuidado para não sair do foco do seu caminho, da sua jornada, da sua caminhada. Mantenha o foco, mantenha a consistência e principalmente é uma onda para a gente tomar cuidado com o abuso do poder. A semente é um dos 4 traumas antigos da Terra, que é um poder que abusa, que é o que? A falsa espiritualidade, você justificar os seus vícios e os seus problemas na espiritualidade. Também tem essa energia do abuso de poder, né? Eu tenho o poder e eu vou abusar disso. E foi uma das causas que fez com que a gente perdesse realmente, fosse ocultado todos os nossos potenciais divinos, né? De quinta dimensão. Foi o abuso do poder, abusar do poder divino. Então, vai na humildade, vai na fé, vai na esperança, porque a esperança é a semente. A semente, ela cresce e é a vida. Por isso que existem bunkers de semente, porque a semente representa a vida. Então, cuide de você, cuide dos seus potenciais. Não deixe isso se esvaziar e se perder pelas crenças limitantes. Eu acho que esse é o foco da onda encantada é esse. Então, agora a gente vai começar a ir mais num fluxo, explicar, né, sobre as próximas aventuras aqui da onda. Então, a segunda parte da onda encantada da semente é a serpente lunar vermelha, o Kim 145, segunda parte aqui da onda. A serpente lunar vermelha, o tom lunar é o tom do desafio. Então, o desafio dessa onda encantada é que a gente, de fato, possa criar essas estruturas. Por quê? Se uma semente quer crescer, ela precisa criar estrutura. Então, não é de um dia para o outro, eu quero esse potencial, semana que vem isso vai estar já sendo manifestado. Talvez, se for menor sua meta, ok. Mas tem que entender que tudo começa numa estruturação. A serpente, ela é terra. Ela é completamente conectada com a terra. Então, é importante que você aterre aquilo que está na sua mente, nos seus potenciais, e trazer atitude, trazer planejamento, trazer ação, uma organização de como você pode estruturar e criar raízes, porque a parte mais importante é a base. Se uma raiz de uma árvore não está bem estruturada, ela vai cair. Se um prédio não foi bem estruturado, a base dele, uma hora vai cair. A criança primeiro precisa se rastejar no chão, engatinhar, começar a andar e crescer. Mas ela nunca vai começar a andar se ela não precisar, se ela não antes, né, criar essa força de
rastejar. Então todo mundo começa na base. Os nossos chakras, tem que olhar para o básico, depois você vai subindo essa serpente divina e sagrada para você se revitalizar. Então estrutura as coisas, não faz tudo de forma voada, vai estruturar, criar um planejamento, cuida da matéria também. É importante que a gente cuide do nosso solo interior. A serpente é a força vital. Como você vai dar vida para os seus potenciais se você está morto por dentro? Suas emoções, sua mente, seus relacionamentos, sua espiritualidade, seu corpo está desgastado, seu templo não está sendo cuidado como deveria ser, em honra e respeito a esse corpo que nos foi dado e emprestado pela terra. Entende? Então, antes de você conseguir dar energia para os seus potenciais, você tem que estabelecer o seu limite e a sua força vital. Tenha força vital para você poder crescer, germinar e florescer os seus potenciais. Então, se alguém te abusa, ou você quer ser ou estar no lugar da outra pessoa, ou você deixa alguém estar no seu lugar, para e vai revisitar esses conceitos que você tem dentro de si. Porque você precisa entender, nós precisamos entender, né? Que existe o nosso espaço sagrado, nosso limite sagrado, nosso círculo nessa roda da vida, né? Então, cada um tem o seu lugarzinho. É igual o Tzolk'in. Isso aqui são pecinhas de um quebra-cabeça. Um Qin representa uma pecinha de um quebra-cabeça inteiro. Se falta, por exemplo, o Qin da serpente lunar vermelha, vai ter a falta, vai ter ali a separação. Então, tudo se completa. Nada e nem ninguém está separado. Cada um tem o seu lugar. E quando você exerce o seu papel, que você mesmo definiu antes de vir, você vai se autorrealizando e se energizando. É a força vital que você traz de volta para si. Então não tenta ser ninguém ou ficar se comparando demais com os outros e não deixa também ninguém abusar da sua energia. É saber dizer não com amor, estabelecer o seu limite para você poder sempre se revitalizar e não precisar estar se esvaziando constantemente nesse rasgo de força vital. Então é importante respirar nessa informação e estabelecer a sua energia. Então ouça os seus instintos, ouça o seu corpo, o ritmo que o seu corpo está pedindo para você. Às vezes a sua meta é cuidar da saúde. Porque às vezes você está tanto no movimento automático, sem estar com a percepção desperta, a visão desperta, que você acaba se perdendo. E às vezes o foco dessa onda encantada é cuidar do seu corpo. É importante a gente honrar o nosso corpo, porque senão a gente não consegue realizar nada. Entende? Se a terra tá ruim, tá sem energia, sem nutriente, não adianta ter uma semente cheia de potencial, se você não tá bem primeiro. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide do seu templo, cuide da sua sexualidade, da sua intimidade com você mesmo. Então é importante trazer todas essas perspectivas para a gente não se esvaziar também e se frustrar nesse processo, né, de realização e de atingir as metas e os propósitos. Então é importante sempre trazer essas perspectivas, né? Aqui na terceira parte da onda encantada tem o enlaçador de mundos elétrico branco, tá? Enlaçador de mundos elétrico branco, o Qin 146, que é a terceira parte aqui da onda. Aqui a gente já começa os portais de ativação galáctico, né? Aqui o enlaçador, e o enlaçador vai até aqui na águia cristal, tá? Então, esses aqui são os portais de ativação galáctico. Então, o enlaçador de mundos, né, no tom elétrico, o tom do serviço. Então, como a gente pode ativar o serviço vinculado com esse propósito, né? E o enlaçador, ele fala sobre a morte. Nossa, mas como assim, né? A morte é a maneira da gente ativar o serviço nessa onda e essa onda de expandir a vida? Mas aí que tá. Para você conseguir manifestar algo, você tem que renunciar a alguma coisa também, antes, né, no processo. É igual a reforma da casa. Você tem uma casa, você quer reformar a casa. Renunciando aquilo que você vai doar ou aquilo que você não quer mais, vai tirar da casa para o caos acontecer, que é a reforma, mas depois tá tudo lindo, maravilhoso, transformado. Então, antes de um potencial se expressar, você tem que dar espaço para algo. Para dar espaço, você vai ter que tirar alguma coisa. Então, o enlaçador, ele não fala sobre a perda, porque aí vem o lado desequilibrado do enlaçador. Ah, eu vou perder. Ah, eu vou deixar de ter. Ah, eu tenho medo de não ter o que... Enfim, é o medo da perda, né? Ah, tenho medo de não ter, tenho medo de perder, tenho medo de não conquistar. E se eu perder tudo que eu fiz... Enfim, aquela preocupação que todo mundo tem, porque o enlaçador também é um dos 4 traumas antigos da Terra, né? O medo da morte. E por conta desse medo da morte, o medo de perder, existe guerra, violência, agressividade,
preconceito, tudo isso. Porque eu tenho medo de não ter o meu lugar, por isso que eu vou violentar e agredir as outras pessoas. Pela falta de confiança que eu tenho de mim mesmo. Então a violência, ela é causada pela falta de consciência e de presença das suas próprias atitudes, né? Então, aqui, a maneira da gente ativar o serviço nessa onda encantada é olhar para tudo aquilo que não te serve mais, aquilo que está te impedindo de crescer, de germinar. Porque o enlaçador em desequilíbrio é extremamente rígido, apegado às coisas. Então, olha para os seus apegos e ativa a circulação. Ativa o movimento, ativa a mudança nesse processo. Desapega de tudo aquilo que não te serve mais, vai para as águas passadas e revisitar aquilo que você precisa perdoar, honrar, agradecer. Solta isso para você estar na sua presença, também solta as expectativas do futuro, porque a serpente às vezes é ansiosa, né? Ai meu Deus, eu quero atingir logo. Ai, mas tá demorando. Então ativa a presença, porque na presença que você pode acessar as oportunidades para conseguir atingir as suas metas e os seus potenciais. Então, é importante soltar, abrir mão, deixar embora para que o espaço possa estar livre para essas oportunidades e essas novas experiências poderem se expressar na sua vida. Então, ativa a circulação, ativa o desapego, ativa tudo aquilo que não te serve mais a nível físico, emocional, mental, intelectual e também espiritual. Aquilo que me desgasta tem que ir embora. E aí sim você consegue começar a ativar essas novas oportunidades e enlaçar uma nova vida, uma nova forma de realizar as coisas na Terra. Então, eu diria que é uma onda de você se experienciar, é uma onda de você trazer novas experiências para a sua vida. Entende? São novos conceitos, novas perspectivas, novos movimentos. Traz uma energia de renovação, ainda mais que é o castelo azul da transformação. Então as coisas se transformam, as coisas vão se moldar de uma maneira diferente. E é importante estar conectado, né, com essas novas formas. Aqui temos a mão autoexistente azul, tá? Ó, mão autoexistente azul, o Kim 147. Que é a quarta parte dessa onda encantada. E a melhor forma que a gente pode dar para esse propósito dessa onda encantada maravilhosa é o quê? O autoconhecimento. Então, como a gente pode definir da forma para a nossa ação e também da forma para o nosso propósito de vida? A mão, ela vem trazendo o quê? A energia da realização. Então, quando você se conhece, você tem toda a forma que você precisa. O conhecimento nos dá a forma ideal para agir. Quando você não tem consciência, quando está tudo a nível inconsciente, você pode até saber dos seus potenciais, mas se você não tem conhecimento sobre si, você não sabe como você age, você não sabe como são as leis do universo, você fica vivendo de forma inconsciente, navegando de forma inconsciente, à deriva. Então, por isso que o autoconhecimento e você buscar conhecimentos também é muito importante. Mas não só ter conhecimento, porque aí que tá. Os conhecimentos, você pega livro, qualquer coisa. Aquilo que você lê no livro é incrível, assim, é um super potencial. Então, você vai ler, por exemplo, sei lá, O Tempo e a Tecnosfera, né, de Dr. José Arguello, você vai ler livros de grande pensamento, maravilhosos. Você fala, nossa, isso aqui na prática muda o mundo. Mas aí que tá. No livro, naquilo que tá na sua mente, é incrível. Essa realidade é maravilhosa. Então, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter os conceitos dentro de si. Mas o que de fato vai conseguir transformar alguma coisa é a prática que você tem em relação a isso. Então, se você pega um livro que expande a consciência, que é a nova cultura da Terra, e você coloca isso em prática, obviamente a Terra vai mudar. Mas a gente às vezes tem essa dificuldade de colocar a mão na massa. Por isso que a forma ideal nessa onda encantada é você não mais ficar sabendo dos seus potenciais, mas a buscar atingir esse propósito através da prática, da atitude que você toma. E não é ninguém que vai tomar essa atitude, é você mesmo. Então se torna consciente, traz esse autoconhecimento para si e colocar a mão na massa nessa onda encantada, porque é a melhor maneira da gente agir. Porque a gente só se cura, a gente só se transforma, a gente só se autorrealiza quando a gente coloca ação nos nossos conhecimentos. E não fica só ali no nível intelectual. Porque a semente, ela tem o conhecimento. Óbvio que ela tem. Mas é o despertar disso na atitude e na prática. Porque se você quer uma nova consciência na Terra, você precisa exercer e ser essa nova consciência na Terra. Se eu quero amor, então você é amor. Porque se você fica depositando a sua esperança na mão das pessoas que estão vibrando no 1260 e no ego, você vai entrar em constante frustração, né? Então a gente está também no momento de análise, né? Qual vai ser o caminho que nós vamos tomar?
no nosso país, no nosso mundo. Então, é a consciência que você quer. E isso não vai vir de fora. Tudo é uma questão daquilo que você exerce dentro, aquilo que você está vibrando dentro, porque tudo é vibração. Nós somos seres ressonantes. Aquilo que você planta vai levar mais informações para as outras pessoas. Então, se conscientizar de si também é muito importante nesse processo. Bom, então, aqui, para a quinta parte da onda encantada, essa aqui é a estrela harmônica amarela, tá? Estrela harmônica amarela, o Kim 148, que é a quinta parte da onda. A maneira da gente potencializar o nosso propósito, de nos potencializar nessa onda encantada, é descobrir e despertar, na verdade, a nossa estrela da alma, a nossa luz. Então, é olhar, né? Quais são os meus potenciais? Cadê a minha luz? Cadê o meu brilho? Quais são as ações, né, que eu tenho e que vai me trazer brilho, expansão, diversão, criatividade, alegria, disposição. Então é importante você olhar para a sua estrela da alma, que é a sua luz, que é o seu potencial, que é a sua essência divina, e buscar viver a partir dessa luz, porque às vezes a gente está vibrando numa energia muito negativa, de muita escassez, de não acreditar em si mesmo. Então, o que vai nos potencializar nessa onda é a autoestima. Imagina, como você vai colocar os seus potenciais em prática se você não tem autoestima suficiente para acreditar que você tem ou é capaz de exercer aquilo? Então, também é um trabalho de valorização. Essa é uma onda de você se valorizar. Porque se você não se valoriza, você sempre vai querer se comparar com a outra pessoa. É aquela questão, o pôr do sol é diferente de uma flor, mas os dois são lindos, mesmo sendo completamente diferentes. Compreende? E os dois vêm do quê? Da mesma fonte, a natureza. O pôr do sol é incrível, é mágico, maravilhoso você ver o pôr do sol. Mas se você olha uma flor, ela também é linda, entende? Nós temos formas diferentes, só que nós somos lindos do mesmo jeito, todo mundo. Mas lembrar que tudo isso, toda a natureza vem de uma única fonte, que é o amor, que é a força crística, Deus, Pai e Mãe, né? O centro de todo o universo. Então, é recordar de si, recordar da sua essência. Porque se você recorda da sua essência, eu recordo da minha essência, a gente vai perceber que a essência é a mesma. É a mesma energia, é a luz. Luz. Luz cria tudo. E a luz é o amor. Compreende? Então, por isso que despertar a sua autoestima, primeiro dentro de si, você vai conseguir se ver de uma forma mais bela, você vai buscar perceber o quanto você merece, então o seu conceito de merecimento vai expandir. Eu mereço mais do que isso. Não quer dizer que você está sendo arrogante ou que você não é agradecido aquilo que você tem. Só que você às vezes merece muito mais do que você está vivendo, pelo conceito e perspectiva que você tem. Se você tem uma percepção que você não consegue, você vai achar que as pessoas também não vão conseguir. Você sempre vai se frustrar nos seus relacionamentos. Tudo é uma questão de perspectiva. Se você muda a sua perspectiva, expande a sua autoestima, expande o seu amor por si mesmo, a sua realidade vai se moldar a partir daquilo que você acredita que você é. Compreende? Então, quando você aumenta a sua autoestima, você consegue olhar mais para o potencial dos outros, você consegue se colocar mais em disposição, trazer mais compreensão, porque você está fazendo isso com você mesmo. Então, tudo que vai te potencializar, que vai nos potencializar, é expandir essa autoestima, olhar para o seu brilho, é reconhecer sua luz, mas mesmo assim ser humilde. Não precisa ser arrogante. Ah, eu sou a luz, eu sou o brilho, eu quero brilhar. Porque o lado desequilibrado da estrela é isso, eu quero brilhar, ser o centro das atenções. Mas isso é baixa autoestima, se você pensa, né? Porque eu preciso da aprovação do outro para me sentir suficiente. Então, você não se ama de verdade. Fica o quê? Na superficialidade. Compreende que tem os dois opostos, mas os dois opostos é a mesma sombra, só que de uma face diferente? A baixa autoestima e a elevadíssima autoestima. É a mesma face de uma mesma sombra, que é insegura de si mesmo. Quando você expande sua luz, você vai se potencializar, porque nada nem ninguém vai impedir você de realizar os seus sonhos, porque você deixou o seu espírito e sua estrela guiar você. Então é muito lindo, né? É uma onda de você acreditar em si, e é uma onda de trabalhar toda essa expansão maravilhosa, né? Uma onda maravilhosa, eu acho incrível, né? E é isso. Como a gente vai despertar os 144 mil? Quando você se redescobrir, quando você acreditar em si mesmo. Então, importante. Sexta parte da onda encantada, essa aqui é a lua rítmica vermelha, o Kim 149, né, a sexta parte da onda. E o tom rítmico é o tom da organização, do equilíbrio, para a gente poder criar um movimento harmônico, maravilhoso, né, com fluidez realmente. Então,
a maneira da gente conseguir trazer esse fluxo, esse ritmo para nossa vida, igual a natureza da água, que traz o fluir, é olhar para o nosso lado emocional. Então, tudo que não está fluindo na sua vida tem alguma raiz de toxicidade, tem alguma emoção parada. Então, é a mesma coisa, se você está com problemas ali no seu coração, por exemplo, se você está com veia entupida, a circulação, né, não tá fluindo, algo que deveria estar fluindo por natureza, você precisa olhar para isso, porque nós somos seres que fluímos. A gente tem mais água no nosso corpo do que pele, órgãos, enfim. A gente tem água, muita água. Então, se a gente olha para os ossos, enfim, a maioria é água. 70% nós somos de água. Então, a água, ela é aquilo que prevalece dentro do nosso corpo, né? O planeta, ele é bem mais água do que terra. Então, a água, ela está muito presente no planeta Terra. E o que isso significa? Que a energia fluida, a energia do yin, do feminino, da introspecção. Então, muitas das vezes, a organização que a gente precisa é o processo de introspecção, de você se conectar com o seu lado yin, o seu lado feminino, o seu lado mágico ali interno, né? De olhar para esse lugar de introspecção. Eu vou ir para dentro de mim mesmo para que eu possa reconhecer aquilo que não está fluindo pelas emoções que eu permiti deixar ali parada, estagnada. Então, é você conseguir encontrar o ritmo no movimento. Não é para você ficar pensando assim, eu tenho que purificar isso, eu tenho esse potencial, eu sou capaz de fazer isso e aquilo. Não. A organização está no movimento. É durante o movimento que você tá ali, não sei como eu vou fazer, mas tô indo. Sabe quando você fala, minha meta é essa, não sei como eu vou fazer, mas eu vou dar o primeiro passo que eu senti aqui. Então, você vai ajustando, organizando, equilibrando ao longo do processo, no movimento. Então, não é pra você ficar parado pensando, eu tenho que curar isso, aquilo. Não. É ali, ok, curar, vamos purificar, vamos pedir perdão, vamos fazer Ho'oponopono, qualquer técnica que você sente. Por quê? Precisa mover essas águas paradas para você poder se libertar, se curar, expandir e fluir durante todo esse processo. Então, a organização tá na análise profunda de introspecção, de olhar para si, aonde está a trava, onde está o bloqueio, o que precisa ser purificado, quais emoções eu ainda sustento que tá me intoxicando, que tá me fazendo mal, e virando essa chave você pode se purificar e melhorar cada vez mais o seu relacionamento com você. Você quer fluir em todas as áreas da sua vida, você tem que estar fluindo consigo mesmo. Por isso que eu vejo que essa é uma onda de cuidar dessa autoestima, né? Cuidar desse amor próprio. Porque a gente não vai conseguir acreditar nos nossos potenciais se a gente não tem essa luz ativada dentro de nós. Então, eu vejo que é uma onda de você estar muito mais focada em si mesmo, em despertar e florescer você, do que estar focado nos outros. Porque o foco nos outros, às vezes, só vai te atrapalhar. Porque o outro nos influencia. É um fato. Se ouve alguém falando, as 5 pessoas estão falando a mesma coisa, você vai achar que você está ficando louco e que as pessoas estão certas. Às vezes elas estão certas na visão dela. Aí que tá. Tudo é uma questão de perspectiva. O que é a verdade? A verdade para o ego, né? O que é a verdade? Eu sei que as verdades que eu sigo assim são as leis universais. Ali isso é verdadeiro para mim, né? A lei da causa e efeito. Eu já fiz até uma live da lei do Kim, eu recomendo que vocês possam assistir. Vou deixar o card, eu vou tentar deixar o card aqui. Às vezes eu esqueço, né? Mas eu vou ver, porque como eu tô gravando essa live, eu vou ver se vai dar. Mas deixar o card sobre a lei do Kim, que eu falei sobre a autonomia, a lealdade, a igualdade, são as leis, né? E ali dentro daquelas leis eu falei sobre as leis universais, que são 7 no total. Então aquilo é uma lei universal, aquilo é uma verdade universal, porque é um fato. Só que às vezes aquilo que a gente chama de verdade é muito mais uma perspectiva do que o fato real. Você pode sinceramente acreditar em algo, mas não necessariamente isso é uma verdade. Compreende? Eu sinceramente acredito nisso, mas às vezes isso é uma ilusão que eu mesmo criei e tá tudo certo, porque é nas ilusões que a gente aprende. Na onda do macaco a gente fala muito sobre isso. Na ilusão que você aprende, no erro que você aprende. Então é importante aprender a fluir também para você não ficar se frustrando num perfeccionismo que não existe. Ainda mais que tem a estrela, né? A estrela é super perfeccionista, então toma cuidado para não tentar buscar a perfeição do processo, porque o processo ele tem que ser como é. O perfeito é você seguir o tempo natural, o padrão artístico, né? Aqui nós temos o cachorro ressonante branco, o Kim 150.
a sétima parte da onda encantada, o centro dessa onda encantada, e a maneira que a gente pode canalizar o nosso serviço aqui na Terra é através do amor, né? O que sustenta essa onda encantada, o que sustenta esse movimento, o que realmente faz a gente canalizar e se inspirar profundamente em realizar aquilo que precisa ser feito, se energizar completamente para o movimento poder acontecer, é o amor. É a lealdade com o coração. Se você se sente infeliz, triste, angustiado, você nunca vai viver de forma profunda e verdadeira consigo mesmo. Então, estabelecer esse amor incondicional consigo mesmo é o ponto-chave para você poder amar o próximo também. Então, estabelecer esse amor, esse alinhamento, essa compreensão, expandir esse cardíaco e ouvir esse cardíaco. Nessa onda encantada, a gente canaliza através do coração, através da voz do coração, que só acontece, só se dá através da presença que você tem em relação às coisas, aquilo que precisa ser feito, né? Então, a voz do coração é o que nos liga com o outro mundo, com o nosso espírito, né? Com as outras realidades. Então, o coração é o nosso grande portal interdimensional, ancorado no nosso corpo, ancorado aqui, batendo toda hora. Você coloca a mão no coração, você vai sentir ele tum, tum, tum. Ele fica o tempo inteiro batendo, conversando com você, te nutrindo. Então, esse é um órgão que nutre todo o nosso corpo. E o nosso cardíaco que mantém essa vibração aqui de vida elevada. Então, perceba que a vida, o verdadeiro significado da vida está no seu cardíaco. Seu espírito, a morada do seu espírito está aqui. Então, nunca se esqueça. Um dia eu fiz uma meditação da criança interior. E eu tive essa visão, né? Quando eu coloquei a mão no coração, era como se minha criança estivesse colocando a mão, tipo, dentro de mim, sabe? A criança dentro de mim colocando a mão aqui. E eu, quando coloco a mão em cima do meu coração, a gente se toca, a criança interior e você. E aí acontece essa grande expansão, né? Quando você coloca a mão no coração, você está se conectando completamente com o mundo que habita dentro de você. Porque o mundo interior toca o teu mundo exterior quando você coloca a mão no seu coração, porque é um estado de reverência e de conexão com o seu profundo e com o seu divino. É o tocar do espírito. Então, por isso que a consciência do coração é importante. Ouça o seu coração e só siga o caminho do amor. Se não tiver amor, sai, ó, fala assim, tem um compromisso agora, entendeu? Tchau. Sai de onde não tem amor. Seja leal ao teu coração, porque se você não for leal ao seu coração, você nunca vai se autorrealizar nesse processo, porque sempre vai ter o quê? O vazio. Porque se você não reencontra o teu coração, sempre vai ter a falta, porque falta a essência. Sem essência as coisas não fazem sentido, tá? Então, ouvir a voz do coração, a gente canaliza através dessa voz do coração e ser leal também, principalmente a essa verdade, que é a fonte do amor. Seja amoroso com você, compreensivo com você, porque aí naturalmente você vai expressar esse amor e esse respeito pelo próximo, tá? Então, é muito importante cultivar esse amor e essa lealdade com o coração. Aqui nós temos o macaco galáctico azul, a oitava parte da onda encantada, o Kim 151. Então aqui o tom galáctico, ele é o tom da integridade. Você está vivendo aquilo que você acredita de verdade. Você está vivendo nesse holograma, nessa terra de uma forma verdadeira. Porque é isso, o macaco, ele fala sobre a sua criança. Olha que interessante, né? Falando já da criança interior. Você está vivendo a partir daquilo que sua criança está se sentindo leve, feliz, está brincando, está se divertindo, está vendo a magia em todas as coisas? Por quê? Antes dessa onda da semente veio a onda do macaco. Então você aprendeu alguma coisa na onda do macaco. Você está vivendo aquilo que você aprendeu na onda do macaco? Você percebe que toda onda que a gente passa está relembrando e puxando, costurando a onda anterior. Então nada se sustenta se você não mantém o processo. O processo da onda anterior ainda está se manifestando nessa onda, por mais que já tenha passado. Tudo está ligado. É um fio ali ligado, nenhuma onda encantada está separada. Tem todo um caminho traçado, entende? É toda uma história, são os capítulos. Se você está lendo o capítulo 6, você precisou ler o capítulo 5 para entender alguma coisa. Então é expandir essa perspectiva. Nada se sustenta sozinho, nada é separado, tudo tem uma ligação energética. Então olha para sua criança interior, olha para aquilo que te faz feliz, aquilo que te deixa leve, aquilo que é uma brincadeira para você, aquilo que é mágico e vive essa magia na sua vida. Por que você não está vivendo a magia na vida? Porque existem crenças que limitam, ilusões que vão te limitar. Mas essa onda é para quebrar também essas ilusões. A gente está num castelo de 4 ondas encantadas, 52 dias, para quebrar e romper esses padrões. Para você poder o quê? Se transformar. Porque a transformação é isso. Você vai ter que soltar alguma coisa. Você vai ter que deixar
de viver e ter um conceito que está muito desconectado com aquilo que você busca na sua vida. Então, viva a verdade da sua criança interior, viva aquilo que te deixa leve, feliz, entusiasmado e conectado de fato com a sua verdade, com aquilo que traz leveza. Aquilo que não é leve, você não está vivendo aquilo que você acredita. Entende? Então, é importante sempre estar analisando isso. Qual ilusão estou sustentando? Qual realidade eu quero viver? Então, é se colocar nessa disposição realmente. Se não tá leve, se não tá bem estruturado, eu não vou me colocar nesse lugar. E não tenha medo da morte, não tenha medo de perder. Porque a maneira que a gente ativa o movimento do propósito é não ter medo da morte, não ter medo dessa perda, até porque essa perda, ela é ilusória, né? Aqui, gente, como eu tô fazendo essa live gravada, né? Porque eu quero deixar esse conteúdo pra vocês. Vocês vão poder estar comentando, porque eu vou, pelo menos, pelo que eu tô acessando agora, entendendo agora, eu posso deixar em estreia, então vai estar ao vivo nesse exato momento, vai comentando, deixa os comentários também embaixo desse vídeo, dessa live, porque aí depois eu vou falando com vocês, já que eu não tô ao vivo para ler os comentários, tá bom? Mas fica tranquilo que eu vou responder, vocês deixarem os comentários aqui embaixo, tá? Continuando aqui, humano solar, meu análogo perfeito, humano solar amarelo, 552, nona parte da onda encantada da semente. Chegamos no coração dessa onda encantada, né? Aquele que vai pulsar, que vai estruturar todo esse movimento de forma equilibrada, verdadeira, né? Então, ali o pulsar das suas intenções que realizam todo esse movimento. Então, aí que tá. O humano, ele é o quê? O livre-arbítrio, mas também a sabedoria durante esse processo do livre-arbítrio, né? São as nossas escolhas e o quanto as nossas escolhas vão mover as nossas intenções. Então, assim, literalmente, o que vai pulsar essa onda encantada é você escolher a sua intenção. Escolha a sua intenção, mas tenha uma escolha sábia do que você vai estar intencionando, né? E principalmente, a realização de algo vem daquele conceito que você coloca dentro de si. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Então, por isso que é importante você estar alinhado com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com a sua inteligência. Então, assim, eu quero me tornar um humano melhor. Então, qual a intenção que eu preciso ter para me tornar um humano mais consciente? Qual escolha eu preciso ter? Então, tenha sabedoria para pensar bem a intenção que você vai manifestar ali, né? Então, a gente tem um grande poder de influência também nessa onda encantada. Se influencia através do seu coração. Toma cuidado para não receber influências de pessoas, porque essa é uma onda para você entender o que você quer. O que a sua estrela da alma quer. Não o que o outro acha que você tem que pensar ou escolher. A escolha é sua. A intenção é sua. A vida é sua. O movimento é seu. Quem vai ter que carregar essa árvore a vida inteira é você. Você está criando o teu fruto. Então, é importante a autovalorização, entender o que é seu. Às vezes a gente precisa trazer mais a individualidade para respeitar mais o coletivo. Entende? Às vezes a gente vai precisar olhar mais para si, o que eu quero, e perceber se essa definição também contempla o outro, contempla o irmão, porque se isso faz bem para você, também tem que fazer bem para o outro. Porque o outro não se passa de um outro você, um reflexo seu. Então, alinha nessa sabedoria para você ter escolhas sábias das intenções que você vai escolher pulsar, as escolhas que você vai tomar e seguir. E se isso tem sabedoria, coerência com o potencial que você quer colocar em movimento. Se torne um humano melhor, um humano mais consciente, um humano, mais humanizado e não vira uma máquina automática vibrando ali no padrão do que tem que ser, da maneira que tem que ser pensado. Não. É importante trazer esse individual para você poder saber a caminhada que você vai trilhar e manter a consistência, a paciência do processo de crescer. Porque se você cai no ego, o ego vai surtar. Nossa, mas vai demorar 6 meses para acontecer isso? Não. Eu quero para ontem, porque eu tenho pressa. Mas você tem pressa do quê? A semente tem pressa de crescer? Não, ela vai crescer no momento que ela tem que crescer. A gente corre para um lugar que eu não sei qual é esse lugar. Já parou para se perguntar? Para o que eu tô correndo? Por que eu tô correndo? E a gente sempre vai cair na mesma questão, medo da morte. Porque é um dos 4 traumas antigos. Tá correndo por quê? Porque eu tenho medo de não dar tempo de fazer o quê? É o medo da morte. Porque a gente corre da morte. Você percebe que tudo, ai meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou cair. Se a gente sempre tem, a gente tem um padrão dentro de nós. E isso é um dos 4 traumas antigos, o medo da morte. Então é importante tirar isso e não ter pressa.
Porque a vida ela é infinita. Nessa jornada ou nas próximas. Essa vida é um estralo de dedo. Nas outras dimensões, isso aqui é tipo assim, é uma semana assim, a vida aqui na Terra. Mas pra gente dura, quem sabe, 80 anos, 90 anos. Pra gente dura um pouquinho mais, mas a vida ela passa muito rápido, ela é muito passageira, ela é rápida, né? Acontece tudo muito rápido. Mas dentro de um espaço grande, para nós, na nossa perspectiva, a gente pode aprender muita coisa, só que em dimensões superiores você pode aprender muita coisa de uma vida inteira em uma semana, assim, porque é rápida essa vida. O nosso conceito de tempo em dimensões, em diferentes dimensões, tem perspectivas diferentes, né? Pra gente pode ser bem devagar, mas em outras dimensões isso aqui é uma jornada muito rápida, né? Muito rápido, enfim, vocês entenderam, né? Mas é importante realmente trazer esse alinhamento com as escolhas que você vai tomar. Essas escolhas são intenções que você está moldando, tá? Então, é também no dia a dia. Será que eu vou escolher agir com agressividade? Isso tem coerência com o propósito que eu tô buscando na minha vida? Então, também é nas escolhas do dia a dia. Não é só, escolho ser o amor e no dia a dia eu escolho vibrar na raiva, na discussão. Entende? Tem que ter coerência, tem que ter coerência com aquilo que você determinou, tá? Aqui temos o Caminhante do Céu Planetário Vermelho, o Kim 153, tá? Que é a 10ª parte da Onda Encantada. A maneira da gente aperfeiçoar o que a gente faz é explorando os nossos espaços externos e internos, né? Porque aquilo que tá fora é um reflexo daquilo que tá dentro. Então, manter a vigilância, manter a presença e, principalmente, aperfeiçoar aquilo que tá incoerente de onde você quer chegar. Determina, né? Determina onde eu quero chegar, qual é a minha meta, qual é meu foco, o que eu tô focando. A maneira de aperfeiçoar é perceber, eu ainda estou focado e vivendo no propósito que eu coloquei no início ou me perdi? Ou eu caí nas tentações e no apego? Porque o caminhante caminha para algum lugar, mas durante essa caminhada ele pode encontrar coisas que vão tentar ele e tirar ele do caminho. Então é importante perceber se você está sendo um caminhante focado, seguindo no propósito, mantendo a intenção, ou você está se perdendo, saindo da vigilância da presença. Se torna vigilante, explore os espaços, esteja muito mais atento e observador do que envolvente em relação às coisas. É importante estar o quê? Presente. Entende? Então, manter essa vigilância, essa exploração constante, essa presença constante para você não se perder. Se você está na cidade A, quer chegar na cidade B, você tem que passar por uma trilha, por um rio e por uma montanha, por uma montanha. Aí você passa pela trilha, chega no rio, tem que montar o barquinho. Você vai ali na trilha, né, onde tem a natureza, pega a madeira, constrói o barquinho. Deu um trabalhinho? Deu, mas conseguiu. Passou pelo rio, você chegou na montanha. Se você está pegado a esse barco que demorou para fazer, que você se esforçou, você vai deixar de viver, de passar pela montanha por um apego que foi algo momentâneo, que foi necessário por um momento. Depois isso vai virar o quê? Um peso a mais. Então, é importante tomar cuidado com as pessoas, com os lugares, com os conceitos que você entra em contato e se apega a isso. Porque às vezes aquilo foi muito importante por um certo momento. A partir daquele momento, aquilo já não te serve mais. É tipo um remédio, vamos supor. Um remédio, ele vai fazer bem para você por um certo tempo. Depois, aquilo vai te fazer mal, você vai se intoxicar. Tudo tem um limite. Tudo é impermanente. Se você ficar pegado a alguma coisa, você vai desfocar da sua caminhada, você vai ver que tudo vai se desestruturando, porque é isso, tudo é fluido, tudo é impermanente, nada para e fica ali, né? Então é importante você estar conectado com o seu espírito e que o seu espírito possa estar andando na Terra, para que a consciência nunca se perca nesse processo. Então aperfeiçoar é você também explorar esses espaços de estar perdido, né? Mas para poder se encontrar, realmente manifestar a sua real intenção que você determinou lá no início, né? Se movimentar e caminhar para isso. Então agora a gente entra aqui para 11ª parte da Onda Encantada. E esse aqui é o Mago Espectral Branco, o Kim 154, o Mago Espectral Branco. A maneira da gente liberar e deixar aí tudo que não serve mais e também liberar aquilo que a gente quer expressar nessa Onda Encantada, né? Que é também germinar e crescer. É de fato manter a presença, né? Manter a presença é também um processo de introspecção, porque o mago é aquele que se coloca ali na capa, na caverna, com suas próprias ideias, com seus próprios conceitos. Então é importante estar no momento presente, no aqui e agora.
Você consegue expressar seus potenciais, liberar qualquer coisa que não te serve mais, liberar todo esse encantamento, essa magia dos seus potenciais, do seu movimento, no aqui e agora, na presença do seu ser divino. Fora disso, nada existe. Tudo é uma ilusão. Entende? Então, se você quer acessar novas perspectivas, você vai ter que ir para dentro para analisar suas perspectivas. Se você quer manifestar uma meta, você vai ter que estar na presença da ação para conseguir conquistar aquela meta. Nada se sustenta sozinho. Tudo se estrutura através do momento presente. Então, usa esse filtro. Isso que eu estou vivendo na minha vida é encantador? Tem um encantamento? Tem uma magia maravilhosa ou não? Tá sem estrutura? Tá desorganizado? Então, vai para sua caverna para também analisar as perspectivas que você tem no mundo. O florescimento só acontece no aqui e agora. Você ficar procrastinando, deixando para depois, você não vai florescer. Você fica ansioso, você também não vai florescer, porque o florescimento não está no ato de você conseguir crescer e atingir o grande patamar. O florescimento está na sabedoria que você colhe nas ações. E para você ter sabedoria, você tem que estar na presença para captar e integrar, absorver os ensinamentos da vida. Tudo aquilo que só cresce, cresce, cresce rápido, vai embora rápido também. Tudo que cresce rápido demais, acontece rápido demais, manifesta rápido demais, veio por quê? Porque você estava com pressa e isso também vai embora com pressa. Tá entendendo? Então é importante estruturar. É isso que é o nosso desafio nessa Onda Encantada. Aprenda a estruturar, criar raízes. Isso vai demandar um tempo. Mas passa rápido se você tiver o quê? Na presença. Na presença, quando você está envolvido ali, tem tanta coisa para absorver que as coisas passam rápido pelo fato de que você estava envolvente com aquilo. Então, esteja na presença, na receptividade de moldar novas perspectivas, de liberar novas perspectivas, porque se você não está receptivo a mudar, a liberar, você nunca vai conseguir liberar nada. Então, esteja receptivo para liberar. E seja pronto para liberar. E isso vai pedir para você o quê? Soltar e desapegar de alguma coisa que está impedindo de você expressar seu maior potencial. Então esteja na presença para não ficar pegado ao passado nem ao futuro, mas percebendo a meta que eu quero atingir, o propósito que eu quero atingir. Isso aqui vai moldar, isso aqui vai me ajudar? Não, não vai. Então libera. Viva na presença, que na presença você consegue liberar aquilo que já não serve mais. E trazendo essa análise, né? Não serve mais porque aquilo que eu quero atingir na minha vida não tem nada a ver com essa perspectiva que eu tô levando da minha própria vida. Então é bem importante, né? Tomar essa consciência. Depois temos aqui a águia cristal azul, tá? A águia cristal azul, o Kim 155 aqui, ó. Águia cristal azul, Kim 155, que é a 12ª parte dessa Onda Encantada. Tom cristal, tom da cooperação. Então, dia de águia cristal, já nessa Onda Encantada, é dia de fazer corte, se reunir com os Kins, trazer essa conversa consigo mesmo também de como foi sua experiência, o que você aprendeu, né, em todo esse processo. Então, a águia, o tom cristal, na verdade, a águia vem trazer o quê? A expansão da visão. A maneira de você cooperar com tudo que tem vida é perceber que não existe só você, mas existe um todo. A águia, ela olha tudo, né? A águia, ela tem uma visão, tipo assim, de longo alcance. Ela é visionária. Então, aquilo que você faz na sua escolha, no seu mundo individual, vai afetar as outras pessoas. Não tem jeito. Então, como você coopera com o coletivo? É você tendo uma expansão de visão. Você percebe que a cooperação, você primeiro se estruturou, você cuidou de si, para que no tom cristal você também possa abrir sua visão para olhar que aquilo que você faz por você, você não está fazendo só por você no final das contas, você está fazendo pelo outro. Eu falei nessa Onda Encantada, é muito mais para você focar em você, mas se você foca em você, automaticamente você está focando e ajudando nos outros, porque tudo é uma expansão. Você percebe que se você se desenvolve, você está expandindo isso para as outras pessoas também. Então acaba que você vira alguém que ajuda o coletivo quando você mesmo se transforma. A melhor coisa que a gente pode fazer é se transformar. Quando você se transforma, você está ajudando, olha, infinitamente todo mundo, todos os seres a poderem se autorrealizar nesse processo também. Tá? Então, por mais que alguém tenha uma perspectiva muito racional, muito fria, muito racional mesmo, que não entenda o que você faz, quando você muda a frequência, essa frequência atinge essa pessoa também, porque essa frequência ela muda a equação planetária. Então, expande sua visão, perceba que a sua atitude não define somente aquilo que você vai receber, mas aquilo que o outro também recebe. Se você contribui, por exemplo, para um sistema se manter, né,
nessa violência contra os animais, por exemplo, você ainda está sustentando esse movimento. Então, a mudança que você faz dentro de si vai ajudar na transformação externa. É a autorresponsabilização também. Porque não adianta você ficar julgando e criticando o que está fora, os problemas externos, se você ainda alimenta esse problema dentro de si. Isso é hipocrisia. Então, é importante tomar cuidado com essa definição, essa estrutura mental, esse discurso mental do racional, mas não agir a partir do coletivo, que faz bem para o coletivo. É você se colocar não num lugar de individualismo, mas entender que a atitude e a escolha que você tem define muito sobre o que todo mundo vai viver. Então é abrir as asas, abrir a visão, alçar voo nos seus sonhos e perceber que tudo está conectado de uma forma ou de outra. Então, aquilo que você faz no seu mundo individual vai afetar o coletivo também, que é uma autorresponsabilização desse coletivo, né? Então, abre a visão, abre essas asas, vai alçar o voo nos seus propósitos e realmente trazer toda uma harmonia, né, para esse coletivo. Então, é acessar essa mente coletiva, né? A mente elevada e não a mente do ego, porque a mente do ego vai julgar. É você abrir a visão do espírito que vê além do 1260, que vê além dessas estruturas já muito antigas, porque tudo está muito antigo. A gente está num processo de desconstruir isso para construir a nova era. Então, assim, toma cuidado com os conceitos muito definidos, né? Muito rígidos. É importante trazer essa flexibilidade de mudança também. E encerrando aqui a onda encantada, nós vamos para o guerreiro cósmico, tá? Esse já não é portal de ativação galáctico. O portal de ativação galáctico se encerra na águia cristal e a gente vem aqui no guerreiro cósmico amarelo 1556, 13ª parte da onda da semente amarela. Então, o que aumenta a nossa alegria e o nosso amor é de fato a gente conseguir ativar essa força de um guerreiro para perseverar em tudo que a gente quer realizar na vida. É perseverar na força de um guerreiro, perseverar em questionar suas perspectivas, buscar perseverar em questionar sobre si mesmo as suas verdades, os seus conceitos e poder realmente definir uma nova forma, um novo movimento, uma nova estrutura, questionar para desconstruir aquilo que está corrompido, aquilo que está antigo, aquilo que está equivocado. Então persevere em questionar para você poder filtrar mais as coisas, para você poder acessar um estado mais profundo do que é e do que não é, que é trazer essa inteligência, essa conexão, né, com o que é real, o que realmente faz sentido e aquilo que não faz mais sentido. Então é trazer todo esse questionamento para você refinar o teu guerreiro e de fato ter coragem de perseverar e em transcender um pouquinho mais, ir além, né, o próprio crescimento, essa perseverança de você olhar para onde você estava e agora você poder o quê? Perseverar em sempre manter essa força, essa consistência de atingir sua missão, que é atingir essa meta, esse propósito, se manter alinhado na sua verdade, desbravar novos caminhos, ter coragem de ir no novo, porque a semente é isso, gente. Ela é o crescimento, é você soltar as expectativas, soltar aquilo que você acha que você tem que viver, que você está preparada para viver. A semente, ela vai crescer e ela tem coragem no divino, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela só está crescendo. Então é você ter coragem de crescer. Por mais que você não saiba o que vai acontecer, se joga no desconhecido do florescimento, confia na frequência divina e a maneira de você filtrar e perceber se está tudo certo é através da leveza. Se está tudo leve a nível do coração, você está seguindo um caminho certo. Então, se você está crescendo, florescendo, está dando certo. Então, que esse florescimento, ele possa manter essa consistência, essa coragem de se descobrir cada vez mais. É igual uma criança. A criança, às vezes, tem medo de crescer, por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer. Só que quando você está na presença, esse medo não existe mais, porque o futuro, ele não é aquilo que você vai se preocupar, essa expectativa, porque você só sabe que existe o quê? O momento presente. Então, se fixa nessa conexão do coração, nesse alinhamento e segue o fluxo, segue o movimento equilibrado e estruturado para que tudo possa se realizar, né? Mantenha na força da disciplina, perseverando em atingir seus sonhos, igual um guerreiro persevera em atingir as missões que ele mantém, né? A perseverança de olhar para o desconhecido e seguir em frente, porque você só transcende quando você tem a força e a coragem de um guerreiro para crescer. Às vezes a gente tem medo da nossa própria luz, do nosso próprio do nosso próprio crescimento. Às vezes a gente tem medo disso, porque é o desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu crescer, quando eu acessar uma nova informação, mas se a gente viver com medo, a gente nunca vai perseverar e aumentar a nossa alegria e o nosso amor. Então, por isso que é importante manter
essa presença, essa consistência, né, em todo esse movimento. Então seja forte igual um guerreiro, mantenha suas intenções fortes igual um guerreiro. E essa é uma onda muito linda de você utilizar todos esses 10 portais de ativação galáctico aqui, da onda da semente, para você poder utilizar toda essa energia para crescer, para germinar. Mas saiba que uma semente, ela precisa ter um nível ali, de que nem todo mundo vai conseguir realizar 10 potenciais de uma vez só. Importante também ter humildade, né? Olhar para suas vulnerabilidades, o seu limite, né? Então, isso também faz parte do humano, sabe, o humano sábio, né? Saiba do seu limite, não tenha medo, não se compare. Tem gente que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas tem gente que consegue fazer 2 ou uma, tá tudo certo. E aí que tá, sai da comparação e segue o seu fluxo. Porque se você segue o seu fluxo, você vai conseguir automaticamente compreender o fluxo do outro também. Aquele que se frustra demais com o fluxo do outro é porque se frustra com o seu próprio movimento, com o seu próprio fluxo. Bom, essa é a leitura da onda da semente. Maravilha, tá tudo aqui manifestado, gravado, ancorado nesse propósito divino, nessa meta da consistência de levar essa informação das ondas encantadas. Agradeço demais pela sua presença, pela sua consistência, pelo seu movimento e que você possa utilizar todas esses ensinamentos, né, das ondas encantadas para se transformar, para melhorar, para crescer, para desenvolver. Desejo uma linda onda encantada da semente para você. Se você está passando pela onda da semente ou também se você é de nascimento da onda da semente, eu desejo muita luz, muita paz no caminho de todos nós, despertando essa consciência na onda de despertar a consciência, porque o propósito de uma semente amarela é dizer não para tudo aquilo que não é bom. Então siga o caminho da bondade, do amor, da luz, da consciência, que vai dar tudo certo, que você vai sempre vibrar na energia do amor, reconhecendo a sua luz. Então, agradeço demais pela sua disposição, pelo seu tempo, quem vai assistir aqui na estreia ao vivo, quem vai assistir depois gravado também. Uma ótima onda encantada, um ótimo movimento e bora florescer, bora atingir esses potenciais maravilhosos. Honro e agradeço desde o meu coração e já vou me despedindo aqui, honrando o tempo de vocês. Gratidão, queridos, e até a nossa live semanal. Super beijo, em Lakesh, somos todos um.